people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar ainda sobre a Princesa Beatriz e a Princesa Eugenie. Pois é, uma matéria da revista People também, tá? Que diz assim, ó. Princesa Beatriz e Princesa Eugenie sentem-se enganadas com novas revelações sobre o pai Andrew, no caso Epstein. E diz que é uma reportagem exclusiva. Então vamos ler juntos o que essa matéria tem para nos falar. Gente, olha só. Eu fiz o vídeo ontem falando sobre as princesas Eugenie e a Beatriz, né? Que, segundo, né, e-mails que surgiram aí no relatório, no file, no arquivo Epstein, muitos e-mails sugerindo, na verdade sugerindo, mas ali o e-mail, né, vendo que a Sarah Ferguson foi comemorar, entre aspas, né, a saída do Epstein da prisão e levou as filhas, né, para um almoço nos Estados Unidos, né? Então, gente, olha, surgiu um monte de comentário que, por mais que a minha cabeça mais TDAH de ver o lado mais sombrio e sempre o lado mais trágico e mais, sei lá, sabe? A gente tem a tendência de ver o cenário mais catastrófico de qualquer cena. Eu jamais imaginei nas coisas que vocês me falaram. Porque eu fiz um vídeo falando sobre, né, uma mãe estar levando as filhas para um jantar. Muitas pessoas acharam, ou pelo menos até agora eu não entendi isso, né? Mas assim, acham que seria para fazer outras coisas, né? Não exatamente um almoço, jantar, sei lá. Mas não, gente, aí também, olha, né? Tudo tem limite nessa vida. Não acredito que seja o caso, tá, gente? Por mais que seja o cardápio ali, né, que o Epstein gostava. Mas não, gente, ela só levou mesmo, só, entre aspas, entre muitas aspas, né? Então, não, ela é só um jantar, foi só um almoço, jantar, sei lá, tá? Mas nada além disso, por favor. E daí um monte de gente escreveu isso, eu fiquei assim, uau! Eu não tinha pensado nisso. Por isso que é muito legal os comentários que vocês falam coisas que eu acabo assim, nossa, mas eu nem tinha pensado desse lado, tá bom? Beleza. Então, antes de começar a ler a matéria, não esquece de dar um joinha para saber que vocês estão gostando dos vídeos e mandar cada vez mais vídeo para quem, entre aspas, né, gosta desse assunto. Não é que gosta desse assunto, gosta da família real, na verdade, que daí vai ficar sabendo que nós sempre falamos sobre família real. Belê, cadê a matéria? Peraí, só um pouquinho, aguente na linha, sua ligação é muito importante para nós, peraí. Essa matéria é de 5 de fevereiro, tá bom? De ontem. Beleza, vamos lá. As princesas Beatriz e Eugenie estão lidando com as crescentes consequências do passado de seu pai, sentindo-se enganadas pelo ex-príncipe Andrew à medida que novas revelações continuam a surgir sobre a extensão total de seus vínculos com o criminoso condenado Jeffrey Epstein. Quando eu falo assim, não é que eu tô tendo uma AVC, tá? É porque esses termos, né, tipo, muito, assim, o YouTube acaba, né, pegando e acaba gongando o vídeo. O anterior não gongou, por incrível que pareça. Mas, enfim, então vamos lá. Então, quando eu falo assim, xan, 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 é porque é xan, 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 tá? Acho que pra meio entendedor, meio xan, 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 basta, né? Então, beleza. As irmãs, ambas mães de crianças pequenas, tiveram que assistir horrorizadas ao fluxo constante de e-mails incriminadores que vieram à tona nas últimas semanas. Não só e-mails, né, queridos? Também fotos do próprio pai de 4 ali. Isso que deve ter muito mais foto, tá? Eu acho que o pior do que ver essas fotos é ter a certeza que vai aparecer coisa muito pior. Vamos lá. Então, tiveram que assistir horrorizados ao fluxo constante de e-mails incriminadores que vieram à tona nas últimas semanas, provenientes do último lote de arquivo relacionados a Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça. Acho que não é o último lote, deve ser o mais recente. Será? Será que acabou? É só isso? Não vai ter mais?
Tá bom. As revelações contradizem diretamente a versão dos fatos mantida por tanto tempo pelo príncipe Andrew. Andrew afirmou ter cortado todo o contato com Epstein em 2010. Isso lá naquela entrevista, tá, da BBC. Ele disse isso, que foi encontrar com Epstein lá em Nova York, por isso que ele foi fotografado. E aí ele foi lá pra acabar a amizade. Mentira! Porque nesses documentos provam que eles continuavam tendo contato, tá? No entanto, né? Então, documentos divulgados desde então indicam que o relacionamento continuou. Entre os mais prejudiciais está um e-mail de 2011, enviado um dia após a publicação da agora infame fotografia que mostra Andrew com o braço em volta de Virginia Giuffre, no qual ele supostamente escreveu para Epstein: "Parece que estamos juntos nessa", entre aspas. Então o Andrew, um dia depois, né, daquela foto que ele tirou, ele escreveu para Epstein: "Parece que estamos juntos nessa". Olha! Nossa! E a Giuffre, no livro, eu não li, né? Mas se eu não me engano, no livro dela, ela diz que teve lá uma festinha tchanhanhã com os dois. Faz muito sentido, né? Nossa, gente, eu tenho vontade de ler a parte do livro da Virginia, mas essa parte do Andrew, né? As revelações também se mostraram profundamente prejudiciais para a mãe dela, Sarah Ferguson. E-mails recentemente divulgados parecem indicar que Ferguson levou suas filhas para visitar Epstein, poucos dias após a libertação dele da prisão de 2009. Gente, para visitar, pelo amor dos meus filhinhos. Não falei em momento nenhum que era além disso, tá? Não era para nenhuma festinha tchanhanhã, não, tá? Agora, a Ferg, né? A Sarah Ferguson, pelo contrário, ela pedia, pelo amor de Deus, deixa eu participar. Basicamente isso, né? Porque ela se convidava para ir lá para a Ilha da Fantasia do Horror. Fantasia de Halloween, né? Ilha da Fantasia do Halloween. Quem é da época da Ilha da Fantasia? Pois é. Então, teve um e-mail lá que ela se convidava, né? Ela queria visitar a ilha. É o próprio Elon Musk, né? Loser, que só tem dinheiro. Porque, pelo que se vê, o Elon Musk é aquele cara que só tem dinheiro mesmo. E que quer fazer parte da turma e que todo mundo. Ai, que cara chato, né? Vamos lá. Abre aspas, tá? Quem que tá falando isso? Ah, sim, um autor especializado na família real, o Robert Jobson. Esse Robert Jobson, ele é bastante... ele faz biografias, tá? Eles estão bastante divididos porque acreditam no... Elas estão bastante divididas porque acreditaram no pai. Assim como a falecida rainha Charles, Andrew contou a todos a mesma história, que não havia feito nada de errado. Pelo que entendi, eles se sentem bastante enganados por toda essa situação. Fecha aspas. Conhece aquela história que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade? Pois é. Então, ele falou tanto que no final das contas até, né, ele deveria acreditar na história que ele era inocente, né? Esse autor, né, que é especializado na família real, cujo livro mais recente chama-se Windsor Legacy, já está disponível à venda, tal, lá. Diz que Beatrice, de 37 anos, e Eugene, de 35, estão sofrendo com as consequências, abre aspas. Acho que elas acreditaram no pai e agora tudo se voltou contra elas, fecha aspas. Disse ele à revista People. E disse mais, ele disse assim, abre aspas, sei que Eugene, em especial, está tendo muita dificuldade, fecha aspas. Nossa, a Eugene. Então, o que acontece também é que a Eugene foi exposta mais do que a Beatriz, né? Por conta daquela frase lá que ela falou, ela estava conversando, eu falei no vídeo anterior, que ela estava mandando um e-mail lá pro Epstein e, tipo, falou, eu não sei quando que a Eugene volta, porque ela saiu pro final de semana, tchanhanhã, com um final de semana de pegação com o namorado dela. Então, expôs totalmente, né?
que... Imagina se fosse um outro namorado e hoje ela estivesse casada com outro cara, né? Enfim, complicado. A situação foi ainda mais complicada pelas alegações que agora recaem sobre a mãe deles. Ok, ele ainda acrescenta: estou chocado com o que veio à tona. Cara, o cara que já é especializado em família real, que já está extremamente preparado com todo esse assunto, que também deve ter acreditado, de repente, uma coisinha ou outra, mas não que fosse tão abaixo, né, tão sujo e tal. E se ele tá chocado, gente, a gente já tem um monte de pintinho assim em volta, né? Porque os ovos chocaram tudo, né? Se ele só tá chocado, o nosso já chocou, né? Pintinho chocado. Pintinho, nesse contexto de vídeo, acho que não cai muito bem, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, vamos lá. Ele continua. E elas tinham apenas 19 e 20 anos na época. Se nessa idade seus pais dizem que vão visitar um amigo, você não pensa muito além disso. Bom, se com 19, 20 anos você conseguir seu filho ir visitar um amigo, você já tem que levantar as mãos pro céu, né? Porque eu, com os meus pré-adolescentes, já tá difícil ir sair, você dar uma volta no quarteirão. Agora, falar, vamos visitar um amiguinho da mãe, nem pensar, né? Mas assim, enfim, dá pra entender, né? O que ela quis dizer, o que ele quis dizer aqui. E é isso, né? Tipo assim, quem que era o cara? Tipo, até onde se sabe, não tem nada envolvendo as meninas, né? No sentido financeiro da coisa, tá? Porque a Beatriz, ela é casada com um cara que é super ricaço, né? Então... na verdade, acho que não deve ter, porque, na verdade, o que é o interesse ali? É dinheiro, o Epstein, com os contatos da realeza, né? Então, a Beatriz, ela já é uma princesa e o Eduardo já tem dinheiro. Então, por que o cara poderia estar lá? É que, assim, é muito complicado, né? Porque várias pessoas que estão nesses arquivos, teoricamente, também não precisariam estar envolvidos nessa sujeira toda. Bill Gates é um dele. O cara, sabe? Ele pode usar notas de $100 em vez de papel higiênico, que ele vai continuar rico, né? O Elon Musk, ricaço. Por que o cara tem que se envolver com isso? Né? Então chega num ponto que o cara tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele só tem dinheiro. Então ele quer, sabe, sei lá o quê. Não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos lá, segue a matéria. A postura pública ponderada das irmãs não passou desapercebida. O historiador da realeza, Robert Lacey, é o outro, né? É o Robert também. O outro era Robert Jobson. Esse é o Robert Lacey. Disse à revista People. Abre aspas. A discrição com que elas se comportaram durante as controvérsias de seus pais também diz muito. Fecha aspas. A revista People entrou em contato com Andrew e Ferguson para obter comentários e também contatou a princesa Beatriz e a princesa Eugene. Provavelmente não teve resposta, né? Fim de parágrafo aqui. Então, o Jobson, que é o primeiro, né, o autor, não acredita que as irmãs romperão completamente os laços com os pais, mas afirma que é improvável que demonstrem qualquer união pública em um futuro próximo. Os quatro estiveram juntos em dezembro para o batizado da filha de Beatriz, Athena Mapelli Mose. No entanto, quando Beatriz e o marido, Eduardo Mapelli Mose, saíram para comemorar em um pub após a cerimônia, acompanhados pelos convidados, os pais dela não estavam presentes. Então, foi alguma comemoração pública, estamos em público, esquece, não quero ser vista com você, né? As sugestões de que as princesas cortaram completamente o contato são refutadas por pessoas próximas à família. Então, mas eu também não acredito que elas vão cortar total o contato com a família, com a mãe e com o pai, até porque é o contato mínimo, já começa por aí, né? Então vai manter aquela coisa assim, muito, né, bem, assim, né, mas assim, não vai ser mais a mesma coisa, cada uma agora tem a sua própria família, enfim, vai ter que ter uma coisa muito mais séria para daí, de repente, cortar o vínculo total, né? No final de janeiro, Beatriz
e sua filha Sienna foram vistas acompanhando Andrew em um passeio a cavalo pelos jardins do castelo de Windsor, pouco antes dela deixar a residência real em 3 de fevereiro. Peraí, vamos repetir, ó. No final de janeiro, agora, hein? Então, no final de janeiro, Beatriz e sua filha Sienna foram vistas acompanhando Andrew em um passeio a cavalo pelos jardins do castelo de Windsor, pouco antes dele deixar a residência real em 3 de fevereiro, porque ele foi despejado de lá, já tá lá em Sandringham, tá? Não tem foto disso, porque provavelmente tem um acordo, né, da família real sobre as crianças da família, né? Acredita-se também que Ferguson tenha se mudado do Royal Lodge e que passa um tempo no exterior antes de decidir onde morar em seguida. Então, sabe aquela tempestade que teve em Portugal? Vocês souberam de que teve uma tempestade em Portugal? Nossa, teve uma tempestade lá que, nossa, é super forte, destruiu casa. Uma brasileira que morava num... É como se fosse um trailer, né? Assim, que é muito comum aqui. Saiu voando, assim. O negócio saiu voando, de tão forte que tava o vento, a casinha dela saiu voando, assim, né? Então, deve ser efeito Ferg, porque a Ferg, pelo que se sabe, é bem provável que vai morar em Portugal, lá no Algarve, tá? Só que eu não sei se essa tempestade chegou no Algarve. Eu acho que é no Algarve, se eu não me engano, que ela vai morar, tá? E aí, o Jobson, o primeiro, né, autor lá, diz o seguinte: elas são mais velhas e já são mães, então vão achar isso horrível. Elas sempre foram muito protetoras com a mãe. Dá para perceber que elas apoiaram a mãe, mas o pai vai ter que lidar com a situação sozinho. Tenho compaixão por elas. Não é culpa delas com quem seus pais se associavam. Assim, é muito duro, né, quando a gente passa a ter esse momento, assim, de você olhar para o pai e para a mãe e ter a certeza de, nossa, assim, não é julgar, aliás, é julgar, né? Mas assim, você olhar com outros olhos, né? Quando você tem a figura do pai e da mãe, assim, nossa, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, nossa, são meus heróis, sei lá, coisa assim, e você olha e fala assim, é, são gente como a gente, né? São pessoas falhas, têm seus erros, não é grande coisa, e também pode ser um bostão, essa que é a verdade. Então, sim, então é muito triste esse momento, mas Freud explica, né, que precisa-se, né, um momento para matar pai e mãe, não é nada sobre, né, matar, não, é sobre a parte, né, de você se desassociar, falar assim, ok, meu pai e minha mãe são pessoas que tiveram suas falhas, tiveram seus erros, nossa, não, como não, né? Como qualquer pessoa, né? E pode ser da família real ou não. Ai, gente, que situation, né? Bom, gente, então é isso, né? Ah, matéria exclusiva, assim, mas eu pensei que fosse algo mais assim, nossa, vamos falar sobre o que a Eugênia ou a Beatriz falou, mas não, é só realmente sobre o que os comentaristas, né, da família real falaram. Mas faltou, né, chamar o grande Andrew Lowney, que é esse ele é especializado, né, na família do ex-duque de York. Ele tá em todos os canais, todos os lugares onde fala sobre o caso do Andrew, né? E é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um joinha que me ajuda a, né, jogar o vídeo para pessoa que gosta sobre o assunto da família real. Hoje vai ter que ser bem corridão assim, porque hoje para mim é um dia especial, gente. 15 anos que eu cheguei aqui na terra da rainha. Então, rainha, né? Então, 15 anos passaram assim, né? Tipo, uma hora eu falo assim, nossa, faz tanto tempo. Outra hora eu falo, meu Deus, parece que foi ontem, por tudo que acho que eu passei, né? Todas as coisas tão rápido e tal. E sempre essa loucura de estar fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. O jeito que eu tô aqui, eu falei, não, eu vou lá, eu vou fazer. E é assim, né? Por isso que, no final das contas, a gente tem que fazer assim, né? Antes mal feito do que feito. Mas eu tenho certeza que não foi tão mal feito assim, porque você gosta dos vídeos que eu faço, por isso que você continua aqui, né? Tá bom? Então, um beijo pra todo mundo e nos vemos no próximo vídeo, combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!